É. Vamos ver se entra alguém para a gente poder começar a nossa live maravilhosa com o Rodrigo Dias Rosa. Rodrigo, que é aí um especialista em gestão financeira do Sergipe, né, do Sebrae Sergipe, ele que é palestrante de várias entidades, professor de pós-graduação aí do BSSP. Falei certo, Rodrigo? Isso né? mesmo, BSSP, Boa Sorte, Sabedoria e Propriedade. Eu estou fazendo um MBA com a BSSP. Professor de graduação da FANESE, consultor e instrutor do Sebrae, que eu já falei. Acadêmico de Direito, Rodrigo. Isso mesmo, isso mesmo. Está fazendo Direito aí? Isso, então, é bem interessante. Então, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Mônica, eu sou aluno e professor da mesma faculdade, certo? Então, só para ter ideia, eu faço o curso como de Direito e na mesma faculdade eu sou professor de contabilidade. É mesmo? Isso. E nesse período está bem interessante, porque no primeiro horário, às 19 horas, eu sou aluno, e na mesma sala, quando estava presencial, o professor saía da sala e eu continuava para ser professor. Na mesma sala. Interessante, Rodrigo. Eu tenho uma história, assim, vamos dizer aí, parecida, né? Não sei. Eu sou da primeira turma do ITEPAC, aqui de Araguaína, né? Nós estamos em Araguaína, no Tocantins, e fui a primeira professora que foi aluna da instituição. Então, eu terminei, e aí, assim que eu terminei, eu já tinha um outro curso superior, já fiz uma especialização na área contábil, e já ingressei como professora na faculdade. Tenho muito orgulho disso, sabe? Da faculdade ter reconhecido os ex-alunos e ter dado essa oportunidade. Aprendi muito como professora da instituição. Aqui na FANESE também foi bem interessante, porque eu sou o primeiro professor da instituição que, estando como aluno, fui convidado a ser professor. Porque eu, estando como aluno de Direito, a FANESE me convidou para ser professor de Contabilidade. Então, e na própria BSSP, eu sou professor do módulo de Simples Nacional, no MBA de Compliance Tributário, e eu também sou aluno do mesmo MBA. Então, eu sou aluno e professor do MBA, e também faço, paralelamente, o curso também de Direito. Então, faço tanto Direito como o MBA, tudo junto. Ou seja, você respira estudo, né? Isso. Eu gostaria de dar boa noite para as pessoas que estão entrando na nossa live agora, né? A gente está recebendo aí a Fátima, o Mário, sejam bem-vindos. Nós hoje vamos ter um bate-papo com o professor Rodrigo, que é especialista na área de gestão, e nós vamos falar, assim, especialmente sobre a gestão em escritórios contábeis, que a gente estava até comentando, né, Rodrigo, que parece um paradoxo, eita, mas quase não sai, que nós somos cientistas, né, do patrimônio, ajudamos as empresas e, às vezes, nos descuidamos como empresários, não é isso? Isso mesmo, né? Até porque muitas vezes nas empresas contábeis, né, nós temos muitas empresas contábeis que são pequenas, né? Então, no sentido de que eu tenho que estar no operacional, fazendo lá minhas obrigações acessórias dos meus clientes, e também tenho que estar na gestão. Então, muitas vezes não dá. Então, prefiro levar primeiro, fazer as obrigações do cliente, e acaba deixando para depois a minha própria obrigação, minha própria gestão financeira, né? E um momento como esse que nós estamos passando, é muito importante ter a gestão financeira para tomar decisões, né? Com certeza. Engraçado que eu estava hoje eu passei o dia atendendo, né, clientes do Sebrae Tocantins, a gente está com um programa aqui online, e a gente tem a figura do empresário, não é, Rodrigo? Isso, é muito comum isso, né? Empresário. E, às vezes, esse pequeno empresário, ele se sente aí como um polvo. Eu acho que é essa a metáfora que a gente pode usar em relação a isso, porque ele tem que dar conta do financeiro, ele tem que dar conta das obrigações, ele tem que dar conta do marketing, ele tem que dar conta do comercial e acaba esquecendo aí, né, da parte que eu considero
que seria o mais importante, que é a gestão estratégica, essa parte de planejamento, e aí, de repente, às vezes ele se vê em algumas situações porque não teve esse planejamento, porque não teve essa gestão estratégica. Então, assim, Rodrigo, o que você pode dar de principal dica para nós, contadores, né? Aqui, esse é um canal que ele é dos contadores de Araguaína, mas você vai ver que muitos outros contadores assistem, a gente tem contadores do Pará, do Maranhão, né? E você sabe que essa nossa região é uma região, assim, carente de cursos, de conhecimento. O que você pode dar de dica aí para a gente, para melhorar essa parte? Então, a primeira coisa que eu quero dizer, né, eu tive até recentemente aí, eu tive até em Araguaína também, eu tive um treinamento aí que eu fui falar sobre DCTF Web, né, a gente falou do DCTF Web e FD. Foi, isso mesmo, né, então, teve até o auditório lotado, tudo. Então, assim, para mim é uma honra, né, então, assim, nesse momento, né, a gente acaba falando agora nesse momento porque é o momento que está muito em ênfase, mas porém a gestão financeira teria que ser feita desde criança, eu gosto de dizer assim, eu tenho feito até palestras de educação financeira para crianças de 7 anos, então só para ter ideia, já para poder trabalhar essa gestão. Então assim, eu estou lá na minha empresa contábil e eu preciso saber como é que estão as contas, até para poder tomar decisão se eu vou suspender o contrato dos meus funcionários que eu tenha, se eu vou reduzir salário, o que é que eu vou fazer? Então, para isso, o primeiro passo tem que registrar o contas a receber, o contas a pagar e fazer o fluxo de caixa. Então, o primeiro passo que a gente precisa é desenvolver uma cultura de anotar as coisas, tudo que entra e tudo que sai, para que a gente possa tomar decisão. Então, assim, muito comum a gente deixar isso para amanhã, depois, porque não é difícil registrar. Então, ainda mais os contadores já estão acostumados a fazer contabilidade, se registra mais tudo, né? Então, é somente o quê? Trazer essa prioridade também para o nosso negócio. Quantas e quantas vezes o contador ele faz uma gestão financeira, ele mostra os dados para o cliente, mas não analisa a sua própria gestão. Então, o primeiro passo é anotar o seu saldo bancário que você tem e começar a anotar tudo que tem a receber e tudo que tem a pagar. E nesse momento a gente passa por uma questão do seguinte, vamos ter muita inadimplência. E o que é que eu posso fazer para melhorar essa inadimplência? Né, diminuir esse número de inadimplência. Então, é uma questão muito que a gente precisa desenvolver no nosso dia a dia. Né? Então, aquele controle diário mesmo de caixa, o controle de contas a receber, o controle de contas a pagar, o controle bancário, a conciliação bancária. Uma coisa bem interessante, Mônica, que acontece até comigo aqui. Então, estou falando assim, a questão do empresário, eu lembro muito de mim quando eu comecei. Eu comecei como MEI, eu sou apaixonado pelo microempreendedor individual, né? E hoje nós temos uma empresa, né? E tal, nós temos 3 funcionários, tudo. Então, quando eu comecei a fazer treinamentos na área de CMS, e às vezes o treinamento não fechava o número de alunos, e ficava somente eu e minha esposa na empresa, então ela ligava para o cliente e dizia, vou mandar pelo motoboy levar aí para você o valor para reembolsar, né? E aí ia eu de moto, né? Chegava lá e entregava o dinheiro. E aí, quando ia ter uma vez... Motoboy, né? Eu era um motoboy, isso. Aí depois teve um curso mesmo que a gente teve, depois a edição chegou a acontecer um mês depois. E aí, essa mesma empresa que eu fui levar o dinheiro se inscreveu. E quando o aluno chegou na sala de aula, disse: você não era um motoboy? Eu disse, fui promovido a professor. Então, muito boa essa. Então, assim, são situações que passam. Então, eu gosto muito de dizer assim, eu comecei com R$10, né? Eu comecei como MEI com R$10. E aí, hoje, né, nós temos sede própria, somos empresa capacitadora pelo Conselho Federal de Contabilidade, damos treinamentos no Brasil todo e sempre reinventando. Agora, sempre foi analisado o caixa. Sempre. No início, o que sempre a gente começou a fazer, como eu trabalhava em outro local, os 2 primeiros anos da nossa empresa foi todo o dinheiro que entrava sendo reinvestido, sendo guardado. Hoje, não. Hoje, a gente utiliza mais
né, mais dinheiro do que antes, porque hoje a empresa já está numa situação onde eu consigo viver da empresa. Então, a mesma coisa a gente pode desenvolver na contabilidade, né? No início se torna mais difícil e a gente precisa, e um cuidado que a gente tem que ter muito grande é que o governo ele está postergando os tributos, ele não está dando isenção. Então, vamos dizer o Simples Nacional que foi postergado lá os tributos federais, os tributos municipal e estadual para julho e a partir de outubro. Quando chegar em novembro, eu tenho que pagar 2 carnês do Simples Nacional e ainda tenho que pagar a primeira parcela do 13º do meu funcionário. Se eu não colocar isso no fluxo. E talvez se você antecipou férias, você vai ter que pagar o adicional de férias também que você postergou para dezembro, né? Isso, mais o FGTS também que postergou, que pode parcelar, né? Então, olha quantas situações. Então, assim, hoje dá um fôlego para a gente, mas só que é um fôlego que não é isenção. É um fôlego que vai jogar lá para frente. Será que eu estou preparado lá para frente? Quando eu estou aqui no Sebrae, com os empresários, eu gosto de dizer bem assim para eles. Seu funcionário, quando ele é demitido, ele tem um seguro-desemprego. Então, 3, 4, 5 parcelas. E sua empresa, qual é o seguro-desemprego dela? Você tem reserva para isso? Então, são situações que vão no nosso dia a dia que a gente não para, muitas vezes não para pensar, vai, né? No corre-corre, esquece de ver essa parte financeira. Pois é, então eu vou compartilhar aqui uma dica que eu sempre passo ela para os meus clientes, né? E eu acho que cabe bem dentro dessa questão aí. Eu sempre brinco com eles que a gente tem que ter a conta da Suíça, sabe? Você conhece a conta da Suíça, Rodrigo? Não, essa forma assim nunca ouvi falar, não. Como é a conta da Suíça? É porque assim, ó, quando a pessoa quer mandar um dinheiro para um lugar aí escondido, ela não manda para a Suíça? Isso. Então, eu sempre falo para o empresário que ele precisa ter uma conta da Suíça. Então, ele vai escolher uma conta, que essa conta vai ser aquela conta do fundo perdido dele, que ele vai ter só a conta, nessa conta só entra o dinheiro. Ele não tem cartão, ele não tem senha de transferência, ele não tem nada. Né? É como se fosse a conta da reserva de emergência. E aí, uma dica que é interessante é que, assim, quando a gente fala em guardar, né, para uma reserva dessas, as pessoas acham que a gente precisa começar com muito, né, Rodrigo? E, na verdade, não. Se você começar, por exemplo, com R$100 por semana, mas você seja constante naquela transferência, naquele guardar, quando você vê, você está com um montante aí já razoável para aquele momento em que você possa precisar do seu seguro-desemprego, né? Você possa precisar de uma reserva, ou até depois, quando as coisas melhorarem, realizar um sonho aí. Só que o problema é que o empresário realiza os sonhos primeiro e na hora que o faturamento cai, ele se vê aí no momento de desespero. E quando a gente está falando de empresário, aqui eu estou me referindo ao empresário contábil também, que às vezes tem esse hábito de, né, tirar todo o dinheiro que a gente tem aí na empresa. É muito agora, comum, Mônica. Agora eu vou começar a usar esse exemplo, viu? Conta da Suíça. Porque geralmente eu digo assim, ó, você abre uma conta onde no banco que seja mais difícil você ir pegar o dinheiro. Vamos dizer, aquele banco que não tem cash, o cash é longe. E, geralmente eu gosto de dizer assim, mas eu nunca usei essa frase. Eu vou começar, se você me permitir, eu vou começar a usar essa frase, certo? Pode, conta da Suíça. É um exemplo que todo mundo ri. Porque eu gosto de dizer o seguinte, dessa forma, se você coloca o dinheiro no banco mais difícil de você pegar, na hora que você for pensar em gastar, vai dar tanto trabalho para você gastar que você desiste. Então, você desiste. Então, eu uso muito essa estratégia. Então, uma coisa bem interessante assim, que a gente começa a trabalhar é controlar isso. Então, eu preciso controlar. Uma coisa bem simples que já aconteceu aqui comigo na empresa. Uma vez, uma determinada funcionária nossa chegou para mim e disse, Rodrigo, o pessoal não está se inscrevendo no curso porque disse que não parcela para 5 vezes no cartão. E aí eu comecei a verificar os dados que a gente tem de cursos anteriores. E eu comecei a verificar que somente 3% das pessoas que se inscreviam usavam cartão de crédito. Então, o quê? Aquela funcionária, ela escutou isso de 1 ou 2 alunos e começou a dizer que foi generalizado. Então, não é que foi generalizado, foram 1 ou 2 alunos que chegaram a comentar, e quando eu fui verificar,
Se eu não tivesse dados financeiros, o que é que ia acontecer? Eu ia jogar para mais prazo, jogando para mais prazo ia pagar mais juros de cartão de crédito, e isso automaticamente minha margem ia cair. Então, são situações que a gente precisa controlar. Outro exemplo muito comum na gestão financeira que eu digo que eu controlo muito aqui. Se eu tenho um treinamento que era presencial, que cada aluno recebe uma caneta. Se o curso teve 50 alunos, tem que sair 50 canetas. E por que saiu 60 canetas? Então, são coisas que a gente começa a verificar. Outra questão que a gente pode ver, que é muito... Agora a gente está preocupado com inadimplência. Mas inadimplência sempre existiu. Só que como entrava dinheiro, então a gente não se preocupava tanto. E aquele cliente, no Contas a Receber, um exemplo, o Contas a Receber, ele tem que te dizer quanto você tem a receber como um todo, quanto você tem a receber nos próximos meses, e desses valores que tem a receber, quantos estão inadimplentes, e essa inadimplência, quanto tem mais de que 30 dias. Por quê? Porque se o seu cliente não te pagou um mês, se você deixar juntar, como é que ele vai pagar 3, 4, 5 meses de uma vez só? Pois então, E isso aí é uma coisa, sabe? Eu vou só procurar bem que o meu controle de ar-condicionado, que aqui está frio. Isso é uma coisa que o contador não tem o hábito de analisar. Esse ano, olha o que eu fiz. Eu dei um limpo aqui no meu escritório de clientes que estavam inadimplentes, né? E aí a minha sócia falava assim, mas aí se a gente tirar, a gente não vai ter essa renda. Eu falei, mas a gente não tem essa renda. Não tem mesmo. É aquela questão, fica confundindo faturamento com recebimento, né? Fica DRE bonita, tem faturamento alto, tributa, e quando vai para o caixa não entra o dinheiro. Aí você tem lucro, mas não tem dinheiro. Aí eu falei assim, mas você não está enxergando que a gente não tem esse faturamento, a gente não tem esse recebimento. Então, vamos tirar esse cliente que não serve, porque aí a gente consegue reduzir funcionário, a gente consegue, né, enxugar a nossa estrutura e trabalhar de forma mais eficaz, porque eu não vou ter que ficar me ocupando com um cliente que não me dá retorno. Isso mesmo. Então, assim, são coisas que vão no dia a dia, entendeu? Então, assim, será que a gente analisa? Não analisa, vai fazendo, e é uma coisa, é outra coisa, chega outra, e aí começa. Uma coisa bem interessante que acontece muito comigo aqui, quando a gente vai para o controle, para o outro controle financeiro, né? Saindo do controle de contas a receber para o controle bancário, a famosa conciliação bancária. Quantas e quantas vezes, não sei se já aconteceu contigo, Mônica, já saiu dinheiro da sua conta bancária com a tarifa que você não pediu ao banco? Sim. Comigo mesmo acontece, eu estava recentemente mesmo, a gente sabe que no direito diz que se uma dívida é cobrada indevidamente, você tem direito a receber em dobro. Então, o que é que uma prática que eu faço aqui? Eu deixo o banco ir descontando, depois, quando chega um ano, eu faço uma cartinha para receber em dobro. Da última vez que eu fiz isso, eu recebi R$850 de tarifa cobrado indevidamente. R$850 já é quase um funcionário. Agora, se está lá saindo da conta bancária, você não faz a conciliação, você não percebe, se continua. E sabe o que é interessante? Às vezes a pessoa até percebe, Rodrigo, mas fica com preguiça de ir atrás. Isso mesmo. Entendeu? E aí vai acostumando, né? Aí hoje é uma tarifa de... Eu estava olhando semana passada, tem lá R$69 de tarifa de manutenção de conta, débito, cesta de tarifa. Eu não pedi cesta de tarifa. Então, são coisas que acontecem constantemente. Então, hoje é uma tarifa, amanhã é isso. Então, eu gosto muito de dar o seguinte exemplo. Dinheiro é igual à areia que está na praia. Se a gente pega a mão, enche de areia e fecha, ele está aqui. Mas quando a gente abre, o vento leva. E aí, se a gente não controla, vai tudo embora. Quer ver um exemplo muito fácil? Bote dinheiro no bolso e dê uma saída. Então, quando o dinheiro está no bolso, e outra questão que a gente tem que ter muito cuidado é o famoso cartão de crédito. O cartão de crédito empresarial mesmo, muitas vezes dá uma falsa sensação que você está rico. E aí você começa a comprar, vai comprando, daqui a pouco chega a fatura lá. E aí, como é que eu vou pagar essa fatura? Então, tem que ter esse controle, né? E ainda mais na empresa contábil, que você tem várias situações que vão passando no dia a dia. Então, assim, quando a gente começa a analisar, a gente começa a tomar decisões. Claro,
tem coisas que não vale a pena controlar. Um exemplo que a gente pode dizer, vou controlar o papel toalha que eu tenho. Muitas vezes o gasto é tão pequeno que você vai gastar bem mais tempo para poder controlar do que se fazer. Então, assim, se tem umas vezes, quando eu vou fazer uma auditoriazinha, né? Porque às vezes acontece só em muitas coisas, então, de vez em quando tem isso, né? Mas assim, são coisas que a gente tem que ter cuidado. E outra questão também que a gente tem que ver, sabe o quê? Será que eu defino o meu prolabore? Ou eu misturo também? Vou pegando o dinheiro que entra lá e tem um princípio da entidade, né? Onde o sócio não se confunde os bens com o dinheiro da empresa. Então, será que eu defino mesmo o meu prolabore ou vai tudo misturado aí também? São coisas que a gente tem que começar a pensar e fazer esse controle em si, né? Lembrando que um dos motivos de exclusão do Simples Nacional é a falta do livro caixa, e livro caixa tem que ser movimentação financeira, inclusive movimentação bancária. Então, são coisas que a gente tem que ter cuidado, que a gente vai trabalhando na gestão financeira. E aí, lá no Contas a Receber, quando você tem lá, sabendo os seus clientes que estão em atraso, procura saber quais são aqueles clientes que o Contas a Receber vai te dizer que te pagam em dia. E aqueles que te pagam em dia é aquele que você pode confiar no seu fluxo de caixa. Porque aqueles que não pagam em dia, que você sabe muito bem, vai ser o quê? Vai ser aquele dinheiro que vai entrar, que vai me ajudar mais na frente no investimento, porque eu não vou poder contar ele como meu capital de giro, porque eu sei que não vou receber constantemente. Então, são coisas que a gente começa a ver. E até aqueles clientes que pagam em dia, por que não dar um bônus de adimplência para eles? Já que é algo recorrente, como tu trabalha muito com condomínio, não é isso, Mônica? Com associações. Porque, assim, condomínio acontece muito isso, né? Paga até a data do vencimento, você tem tantos por cento de desconto, né? São coisas que podem acontecer e você pode fazer também recorrente com seu cliente. Uma dica que eu passo bem interessante, que eu gosto muito, é o seguinte: a gente sabe que o serviço contábil é um serviço corriqueiro. Então, é um serviço recorrente. Você tem mensalidades. Por que não fazer o seguinte? Se você me pagar todos os meses, certo, até a data do vencimento, a última parcela do ano, eu te dou como desconto. Porque você pode dar 10% de desconto. Se você der 10% de desconto, o que é que vai acontecer? Todo mês, ele pode ir pagando no prazo, só que se ele pagar todos os meses, esse 10% de desconto se tornou 120%, né? Porque são 12 meses. E se você fizer, eu te dou a última parcela, primeiro, o cliente ele vai gostar, porque ele vai dizer, porque a última não paga. É um valor maior, que na verdade, quando a gente vai somar, é um valor maior. Só que você condiciona assim, eu só te dou se você pagar as 11 parcelas em dia. Então, o risco do cliente perder esse desconto é maior, porque ele tem que pagar todas as outras em dia. Se ele não paga, se ele atrasar uma, entendeu? Se ele atrasar uma, perdeu o desconto. Então, são coisas que se pode implantar na empresa contábil. Rodrigo, deixa eu só dar um recado aqui, né? Quero dar boa noite para quem chegou agora e avisando que a Thaís está a postos aí, recebendo as perguntas, tá? E passando para a gente. Então, quem tiver alguma pergunta mais específica para poder fazer, vai fazendo, que a Thaís vai estar enviando aqui para a gente, tá certo? Bem, eu quero abordar uma coisa, Rodrigo, que eu acho bem interessante na gestão financeira, que é a projeção do fluxo de caixa futuro quando se tem renda variável, né? E aí, você falou agora sobre essa questão de olhar quais são aqueles clientes, aqueles clientes que têm a média, que sempre me pagam. Então, eu sempre falo, para quem trabalha com renda variável, né, que tem muita inadimplência, a gente tem que trabalhar os nossos custos e despesas baseados no menor valor médio que eu recebo. Então, eu acho que o grande furo no fluxo de caixa é que eu sempre me baseio no valor total. Isso. Então, eu sempre tenho que me basear pelo menor valor. Eu olho a minha média de recebimentos. O valor maior que eu recebi foi 20 mil, o menor foi 8, eu tenho que trabalhar meu fluxo de caixa em cima dos 8. Isso mesmo. O que sobrar acima, o que passar daquilo já é lucro para mim.
né? Isso mesmo. Tem alguma outra dica que você quer dar sobre essa questão dessa análise, né, do fluxo futuro, para evitar a inadimplência, para evitar essa questão aí da gente ficar apertado no dia a dia? Então, uma coisa bem interessante nisso daí é que, assim, essa dica é perfeita, porque, assim, a gente começa aquela questão, eu faço o cenário mais pessimista possível, né? Então, quando a gente está fazendo a projeção de fluxo de caixa, a gente costuma fazer da seguinte forma, né? Fazer cenários, né? Então, cenário pessimismo, o moderado e o otimista. Então, eu gosto sempre do primeiro cenário, que é o pessimista, porque tudo que vier é lucro, então a gente já esperava o pior, vamos dizer assim, né? E a frustração não é tão grande, vamos dizer assim. Porque se você só pensa no otimismo e você não consegue esse otimismo, você vai ficar deprimido. Então, se você faz o pessimismo e você consegue passar, você fica otimista, você fica contente. E temos que ter cuidado com nossa saúde mental, né? Então, essa parte financeira, então, ainda mais agora, no momento de Covid, né? Então, aí que tem que estar preocupado mesmo. Então, são situações que a gente precisa ver. E, assim, e outra questão que eu gosto muito de trabalhar é, na parte das receitas, o menor possível, como bem colocado por ti, Mônica, e na parte das despesas, o maior possível. Então, para poder ver nesse cenário mesmo. Então, são coisas que a gente começa a ter uma análise melhor. E aí pode chegar a dizer, Rodrigo, isso é difícil fazer? Não, se você tiver os controles financeiros, já faz automático, né? Ah, mas dá para fazer até numa planilha de Excel. Isso né? mesmo. O pessoal aí, depois que quiser, tá, gente? Pode mandar mensagem aí no grupo, nos comentários, que a gente pode estar compartilhando. Eu tenho uma planilha de fluxo futuro bem interessante que eu posso estar enviando aí para quem se interessar em fazer isso aí. Né? Até aproveitando isso, Mônica, a gente pode fazer, sabe o quê? Pegar essa mesma questão que a gente está falando para a empresa contábil e ser um novo produto para a sua empresa contábil fazer dos clientes e aumentar a sua receita. Seu faturamento. Isso é interessante, sabe, Rodrigo? Você é consultor, eu também trabalho muito com consultoria. Boa parte do meu faturamento vem da consultoria, né? E eu percebo que muitos contadores, às vezes, não gostam desse mercado. Eu não vou dizer que é um mercado, assim, fácil, né? Porque eu não sei se já aconteceu contigo, Rodrigo, de cliente pegar e me mandar embora. Não, isso é normal. Isso é normal. Porque eu acho que a gente cutuca tanta ferida, né? Isso. Nós que somos consultores financeiros, nós somos mal vistos também, porque a gente acaba fazendo... Eu tive um cliente mesmo que ele chegou para mim e disse assim, Rodrigo, eu vou contratar um menino para poder contar o meu estoque. Eu disse, não vai não. Aí ele, por quê? Rapaz, seu funcionário tá ali sem fazer nada, fica 3, 4 horas ali, o seu trabalho no xerifado. Por que não bota ele para contar? Vai gastar dinheiro para dizer que tem uma outra pessoa contando. Aí ele olhou para mim e disse, mas a empresa é minha. Eu digo, mas o consultor financeiro sou eu. Entendeu? Então são coisas que acabam acontecendo. Você está me contratando para isso e você não quer. Então, acontece, não sei se acontece muito contigo, Mônica. Às vezes, tem aqui clientes que eu demito o cliente, que eu digo, não adianta você me contratar, porque o que eu vou pedir para você não vai fazer. Então, você vai fingir que eu sou que tem consultor, e eu vou fingir que sou seu consultor. E aí, consultoria tem que ter início, meio e fim, tem que ter resultado. Então, são situações que tem que ter cuidado, né? Está fugindo de mim faz dias. É muito comum. Por isso que, geralmente, quando eu faço consultoria, eu não faço o contrato fechado de 3, 4 meses. Eu deixo flexível porque eu digo o seguinte, se você não cumprir a etapa, também eu não apareço mais, você nem me paga. Ponto. Entendeu? Porque depende dos processos que eu vou deixando para você fazer, né? São coisas assim que acontecem no nosso dia a dia, né? E uma coisa bem interessante que eu gosto de falar para os contadores, Mônica, é o artigo 1179 do Código Civil, que ele diz que o empresário, a sociedade empresária é obrigado a ter contabilidade. E muitas vezes nós, contadores, não usamos esse artigo como benefício para ter valorização na nossa empresa. Então, o empresário ele não pode escolher ter ou não contabilidade. Eu sou do Simples Nacional, não preciso de contabilidade. Código Civil diz que é obrigado a ter contabilidade. Não precisa para fins tributários para a Receita Federal.
E assim, sabe, vou falar uma coisa que eu fiz esse ano, que eu achei assim que deu um resultado ótimo para a criação de valor com o meu cliente. Eu fechei os balanços e eu tenho algumas empresas que participam de licitação, né, que precisam do balanço em tempo hábil, até abril. E o que eu fiz? Eu fechei esses balanços e, baseado nos balanços, eu fiz um relatório, uma análise, vamos dizer aí, extrafiscal, né? Eu apontei alguns problemas que a empresa tinha baseado no balanço. Nossa, você acredita que eu consegui fechar uns contratos de consultoria com os meus próprios clientes por conta desses relatórios que eu enviei? Isso mesmo, então, porque é um diferencial, né? Às vezes a gente deixa, como você falou, a gente deixa de oferecer ao nosso cliente serviços que nós mesmos podemos exercer. E aí, Rodrigo, aconteceu comigo uma vez, sabe? Um cliente que eu tenho há muitos anos, na verdade, ele foi o meu primeiro cliente aqui do meu escritório. E aí, de repente, eu estou olhando a documentação dele e vejo uma nota fiscal de uma consultoria de um colega aqui da cidade, que muito competente, por sinal, né? E eu fiquei, assim, ofendidíssima, sabe? Não pelo colega, não. Na verdade, eu não fiquei ofendida, eu fiquei com raiva de mim, entendeu? Por que ele tinha procurado aquele serviço, se ele, né? Por que eu não ofereci? Eu não ofereci aquele serviço para ele, entendeu? E aí, depois disso, eu entendi que até o cliente pode não comprar, mas eu preciso mostrar para ele o que eu faço. Eu preciso oferecer, eu preciso dizer para o meu cliente qual é o meu portfólio de serviços. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. E outra coisa, Mônica, a gente que está como consultoria, a gente vê várias situações que o contador também vê no seu dia a dia, mas às vezes a gente vê outras situações que o empresário às vezes esconde do contador, né? E quando está com a gente como consultor, ele acaba falando em si. Então, por isso que geralmente quando eu vou fazer consultoria, a primeira coisa que eu digo, primeiro eu quero conversar com o seu contador, porque a gente vai escutar lá o que o contador vai dizendo, depois vai escutar o que o empresário vai dizendo, e que às vezes o empresário ele usa o argumento dele para que a gente diga o que ele quer escutar, né? E assim, mais nada do que o contador que tem todas as informações ali. Então, o contador ele tem tanta informação que se ele souber usar, ele tem consultoria, ele tem auditoria, ele tem a parte fiscal, tem tanta coisa que dá para agregar no seu negócio, na sua empresa contábil, que não vai estar se preocupando com o financeiro. Basta verificar um nicho e quanto mais especialista for, melhor. Então, pega um nicho específico lá. Ah, Rodrigo, eu fiz aqui meu controle financeiro e percebi que no meu controle financeiro não estou tendo como ter receita. Tá muito ruim aqui meus contas a pagar. O que é que você pode fazer para reinventar? Para mudar? Então, assim, são situações que muitas vezes a gente fica parado e não pensa em desenvolver, porque está preocupado somente no problema e não em achar a solução. Então, um exemplo bem simples que a gente pode fazer na empresa contábil para agregar serviço. Estamos passando por um momento agora de declaração de imposto de renda da pessoa física, que é, como popularmente o povo diz, que é o 13º salário do contador, né? Então, a declaração de imposto de renda da pessoa física já pegou quais são seus clientes que fizeram a declaração ano passado e que fizeram nos outros anos, para oferecer e agregar receita para você? Se eu tenho, entendeu? Se eu tenho contas a receber registrado, eu sei tudinho. Então, você sabe tudinho, você sabe até os valores que cobrou no ano passado e que você pode ajustar os valores, são coisas que vão no dia a dia. O que eu faço? Eu tenho uma planilha com o nome do cliente, né? Quanto eu cobrei dele, certo? E aí é onde eu também acompanho aquela evolução da declaração. Então, esse ano eu já pego a planilha, quando é assim, mais ou menos com uns 15, 20 dias, os que não apareceram ainda, eu ligo, fulano, estamos aqui te esperando para fazer tua declaração de imposto de renda, né? Então, isso é uma forma de garantir que aquele cliente vai estar ali com fidelidade para mim,
né? É uma forma de estar lembrando aquele cliente que eu estou ali naquele momento. Aqui mesmo, eu faço muito consultoria para empresas contábeis, né? Porque, assim, a nossa empresa, que é a Dias Rosa Consultoria, ela foi feita com o seguinte objetivo: auxiliar os contadores. Então, hoje nós trabalhamos com treinamentos, somos capacitadora do Conselho Federal de Contabilidade para aquele programa de educação profissional continuada, né? Que é auditor, perito e contador de grande empresa. Mas a gente faz, o nosso maior cliente que nós temos são os contadores, porque a gente trabalha em gestão de empresa contábil. Então, assim, quando eu chego, a primeira coisa que eu chego no cliente, muitas vezes, eu tenho até um cliente que eu gosto muito de falar, aqui do interior, um contador, eu cheguei lá na empresa contábil dele, ele era uma primeira coisa, com relação a valor. Como é que eu vou cobrar mais por um serviço, se quando o cliente chega na minha casa, eu atendo na sala da minha casa? Não tem nem cara, primeiro, que às vezes acontece muitos assim, né? Então começa, se eu tenho essa questão de uma coisa que eu não gosto muito de usar, o pessoal usa, vou montar meu escritório de contabilidade. Que escritório de contabilidade? Dá um nome pequeno, você vai montar sua empresa contábil. Então, a empresa contábil, não o escritório. Aí esse cliente, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei a ele, me diz uma coisa, qual o seu Instagram? Ele não tem. Então, como é que você vai aumentar a receita? Como é que você vai dar um profissionalismo? Eu, como empresário, como é que eu vou contratar você se você trabalha sempre no amadorismo? São coisas que tem que ter cuidado. E aí, a gente, na gestão financeira, muitas vezes, quando a gente começa a verificar os dados, a gente percebe que nós estamos trabalhando por preço. E a gente não pode entrar em preço, a gente tem que entrar em qualidade, que é obrigação, todo mundo tem que dar as coisas com qualidade, é obrigação, mas entrar no valor. E aí um exemplo que eu gosto muito de dizer é o seguinte, se você pega um cafezinho, para tomar um cafezinho num copo de plástico, a pessoa vai pagar 50 centavos ou R$1 naquele cafezinho. E se você pega esse mesmo café e coloca numa xícara de porcelana, a pessoa já muda para os 4, 5 reais. Mas o custo é praticamente o mesmo. Então, na empresa contábil, eu verificando meus controles financeiros, o que é que eu posso fazer para dar mais valor ao meu negócio? Então, tem várias formas que tu pode fazer. Um exemplo muito comum que eu implantei e que eu dou para vocês. Quantas e quantas vezes o cliente quer porque quer conversar contigo, Mônica, só que para pedir uma guia. Aí marca contigo uma hora tua como empresária contábil é caro. Então ela marca, aí senta contigo, aí daqui a pouco começa a falar do papagaio, do cachorro, da mulher que me ligou, que não sei o que, não sei o que. Quando tu vai ver, tu perdeu entre aspas, né? Tu teve um tempo de 2 horas, até 1 hora com o cliente para pegar uma guia. E por que não deixar esse trabalho, fazer uma forma mais profissional de solicitar por e-mail? Tem até sistemas que você tem um protocolo que você já manda, e aí sistemas contábeis mesmo, que a pessoa já baixa lá, já tem isso, faz a solicitação pelo WhatsApp, várias situações, e aí você ganha tempo. Porque você, como empresário contábil, você tem que analisar os seus dados. Você, como gestor, muitas vezes para estar no operacional. Eu estou no operação assim, mas você é gestor de uma empresa, você tem que tomar conta de uma empresa, então você tem que pensar no futuro da empresa. Eu estava aqui fazendo reunião, como é que vai ser em 2021? Eu estava um dia desse lendo como é que vai ser o mundo em 2030. Então a gente precisa ter essa mentalidade lá na frente, porque nós somos gestores. Então, além de fazer contabilidade, nós somos gestores da nossa empresa. E gestão tem que estar nessa fase, né? Nessa fase de gerir. Dá uma dica aí para os colegas que estão assistindo, o nicho de mercado que está em alta, né? E os profissionais que estudarem sobre isso, eles vão se sobressair. Economia de baixo contato. Isso mesmo. É um nicho que está começando aí por conta da pandemia, e quem se especializar nisso, em fazer com que as empresas gerem receita sem ter um mínimo de contato, ele vai se sobressair no mercado, vai estar aí à frente dos outros profissionais. Engraçado que eu vi sobre isso ontem e falei assim, olha, eu vou começar a estudar sobre isso para não poder ganhar dinheiro. Quer ver uma dica também, Mônica? Eu não sei como é que está o mercado aí em si, mas aqui mesmo, eu tenho a empresa Dias Rosa Consultoria, mas eu tenho também a Dias Rosa Escritório Virtual, que é o que você pega o seu CNPJ, muitas vezes tem pessoas que querem abrir só o CNPJ, não vai ter um local fixo em si, então fica caro alugar uma sala, fica caro pagar energia, água, secretária e tal. Então o que acontece? Ela abre a empresa dela dentro da minha.
Então, daqui a pouco mesmo, que é justamente o endereço fiscal, que é o escritório virtual, o cowork, né? Então, pode ser também. Aqui mesmo, daqui a pouco, às 20h38, no meu Instagram, a gente vai ter, no Instagram da minha empresa, da Dias Rosa Consultoria, a gente vai ter um bate-papo sobre holding patrimonial. Então, a holding patrimonial, ela pode ser aberta dentro de um escritório virtual. Então, são situações que podem ser feitas. Pois eu vou sair daqui, vou para o teu Instagram. Isso, né? De hold aí para eu poder começar, eu preciso saber disso. Pois nós vamos ter, porque todas as segundas-feiras, às 20h38, nós temos o Papo DR. Cada segunda-feira é um tema diferente. Então, o de hoje vai ser com o Renato. Então, ele é um dos maiores nomes do América Latina em holding patrimonial. Então, eu vou estar entrevistando ele, entendeu? Então, Qual que é o Instagram? Dias Rosa Consultoria. Então, são situações aí, que a gente... Não percam. Não perca, então pode ir lá, vai lá, tudinho e tal. E assim, são situações... Outra situação que eu posso pegar, já que eu estou fazendo a minha gestão financeira da empresa contábil, eu posso pegar isso e replicar para os clientes. E passa a ser um novo serviço. Então, nós temos um novo serviço aí do BPO, que muitos estão fazendo. Então, são várias coisas que a gente tem que agregar. Então, além de controlar nossas finanças, nós temos que pensar como melhorar o nosso resultado. E a gente só consegue melhorar o nosso resultado se a gente analisar os dados. E aí eu sempre gosto de dizer que os dados têm que ser confiáveis. Não adianta anotar por anotar. E a gente que é consultor mesmo sabe muito bem disso, né? Então, uma vez mesmo, até eu gosto de dar um exemplo muito clássico que eu gosto de passar é o seguinte. Imagina que você vai para um médico. Chegou lá no médico, ele já te passa o remédio quando você diz que está com alguma dor no estômago, alguma coisa assim, Mônica? Ele já te dá logo o remédio, ele passa um exame, não é isso? Ele precisa de um exame. Então, ele fez o exame. Vamos dizer que você vai fazer um exame de sangue. Quando você vai fazer o exame de sangue, você tem que estar com 12 horas de jejum. Só que chega na sexta-feira, você marca o exame para o sábado, chega na sexta-feira, tem um show na sua cidade. O Wesley Safadão, um exemplo assim. Wesley Safadão. Uau! Vou pro show, tomo todas, esqueço que tem que fazer o exame, mas aí acordo cedo e vou fazer o exame. Faço o exame depois de ter tomado todas. O médico vai pegar esse resultado desse exame, vai olhar e vai te prescrever um remédio de acordo com o resultado que saiu errado. Por quê? Porque você não cumpriu. Aí ele vai te prescrever algo errado que pode piorar a situação. A mesma coisa nós consultores. Se não tivermos os dados confiáveis, o resultado também vai sair, o remédio vai sair errado. Então, são coisas que a gente tem, então a gente fica com aquela falsa sensação. E muitas vezes a gente tem o seguinte, né? Eu começo a ganhar dinheiro, a primeira coisa que eu faço é comprar um Corolla, né? E aí, não sabe que é parcelado para 30, 40, 50, 100 vezes, aí começa. Agora mesmo, eu gosto muito de falar, alguns bancos estão postergando a data de pagamento, né? Então, fevereiro, esses meses você não precisa pagar a parcela. Só que tem que ter cuidado, porque o seu saldo devedor continua. Então, você não vai pagar multa e juros de atraso, ou de mora, os juros de mora, mas você vai pagar os juros remuneratórios na atualização. Então, muitas vezes não vale a pena. Você tem que analisar se vale a pena mesmo ou não. Eu estava com um colega mesmo, consultor também como a gente, ele disse, eu fiz o postergação da prestação do meu carro, aumentou em cada prestação R$75. Então, tem que ver se vale a pena. Não é só assim, os bancos estão postergando, mas não é postergando por postergar. O seu saldo continua, né? Tem que verificar. Bem, a gente já está aí de 45 minutos de live, Rodrigo. E eu quero ver se tem alguém que queira fazer alguma pergunta. Até agora a Thaís não passou nada para a gente, alguma coisa mais específica, mais pontual, né, a respeito da gestão financeira de escritórios contábeis, para que o Rodrigo possa estar respondendo, porque ele também tem um compromisso às 20, né? Então, daqui a pouco a live precisa ser encerrada. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa mais específica, pode colocar aí no chat, que a Thaís está encarregada de fazer isso, para mim poder encaminhar para o Rodrigo, tá certo? Bem, Rodrigo, eu acho que uma coisa também interessante, sabe, que a gente pode estar dando de dicas aí para o contador. A gente já falou sobre o fluxo de caixa futuro, a gente já falou sobre a conta da Suíça, né? Uma coisa que eu uso muito aqui no meu escritório
a análise é tipo assim, acho que não seria análise, eu tenho a lista de desejos. Você trabalha com a lista de desejos, Rodrigo? Trabalho, isso eu trabalho. Aí eu trabalho com a lista de desejos. E o que é a lista de desejos? Eu tenho a lista de desejos pessoais e eu tenho a lista de desejos empresariais, que é aquilo que eu quero comprar, que naquele momento não se encaixa no meu fluxo de caixa, mas que eu deixo ali aquela lista de desejo para mim. Então, como eu trabalho sempre com a previsão pessimista, no momento em que aquele mês foi um pouco melhor, né? Aquela previsão pessimista não se concretizou, foi otimista, aí eu vou na minha lista de desejos e vou fazer aquilo que está planejado. E, geralmente, a lista de desejos, ela é associada aos projetos de crescimento que a empresa tem. Ou seja, eu não compro as coisas só por comprar, né? Então, por exemplo, eu quero implantar um serviço novo, eu preciso de uma máquina determinada, então aquela máquina vai ali para a lista de desejos para que eu possa estar comprando aquele produto para melhorar ou o serviço que eu estou oferecendo ou oferecer um novo serviço para o meu cliente. E isso é muito importante, né? E assim, a questão é bem interessante, a questão de reinventar, né? Então, assim, um exemplo que eu gosto de passar muito é o que estou passando na minha empresa. Tu sabe, Mônica, que a gente tem uma renda muito variável, né? A gente que é consultor e quem trabalha muito com treinamento também. Então, dezembro, janeiro e fevereiro são meses que ninguém quer estudar. Então, curso não adianta, né? E aí ele começa a retomar em março. Só que em março, o que aconteceu em março desse ano? Covid-19. Se eu não viesse com reserva financeira de anos passados, juntando isso, como eu ia sobreviver agora? Então, agora eu estou usando as reservas que foram guardadas para esse período. E aí eu comecei a parar o seguinte, nós trabalhamos com o nosso planejamento estratégico, era de entrar com curso online, com curso EAD, que nós temos o curso EAD, que é aquele gravado, a pessoa assiste a aula, faz a pergunta, depois o professor responde. Nós temos o curso ao vivo, que é o online, que é o ao vivo mesmo. E aí nós lançamos o curso online. E com isso, nós só mudamos da seguinte forma, em vez de ser presencial, ser online. E aí agora o leque aumentou, porque antes eu estava preso somente a Sergipe e agora meus treinamentos são o pessoal do Pará, Espírito Santo e tal, e aí acaba desenvolvendo isso e o custo começa a diminuir também, porque você tem o valor que você paga no treinamento, na plataforma, porém tem outros custos que você tem no dia a dia que acaba sendo menor. Então são coisas, então você na sua empresa contábil pode ter a mesma coisa. Quantas e quantas coisas são feitas na contabilidade de rotinas que poderiam ser otimizadas e reduzir o seu custo. E não necessariamente reduzir o seu preço. E assim aumentar a sua margem. Então são coisas que a gente começa e a gente só vai conseguir fazer isso a partir do momento que a gente tem os controles, né? E um controle que eu gosto muito é o controle dos custos. Controlar os custos da sua empresa. Eu gosto muito de falar sobre a departamentalização. Você pegar todos os gastos que você tem na sua empresa e criar centro de custo. Então, uma coisa bem simples, né, que a gente pode fazer, dividir o centro de custo, setor fiscal, setor contábil, parafiscal, o administrativo, o departamento pessoal, para que você fique sabendo quanto você tem de gasto em cada setor desse. E aí, quando você for definir o seu preço, você sabe quanto você gasta em cada setor, porque às vezes tem um cliente que só utiliza o setor do departamento pessoal, tem outros clientes que utilizam somente o parafiscal. Isso é muito comum na empresa contábil. E aí você começa a ter uma noção como um todo, até para você definir valores, porque é muito difícil definir preço quando a gente trabalha com serviço, né? Então, isso é uma questão muito interessante. Inclusive, o Odair, né, perguntou como cobrar pela consultoria. Eu vou falar aqui, Odair, como é que eu cobro, e depois o Rodrigo pode falar um pouquinho sobre como ele cobra, né? Quando geralmente eu fecho pacotes, né? Eu fecho pacotes de horas, certo? Com o cliente, onde naquele pacote eu incluo quais são os serviços que eu vou realizar. Só que eu entendo que consultoria, ela é uma coisa que você não consegue fazer muito pré-moldada, porque você começa
E aí você vai percebendo qual é a real necessidade do cliente. Às vezes ele fala que a necessidade dele é uma e você percebe que é outra. Mas eu geralmente fecho pacotes, né, de horas. Esse pacote aí fica em torno, as horas na faixa de 120 a 150 reais por hora que eu cobro hoje, certo? E aí, às vezes, eu tenho um pacote um pouco mais barato para empresas que são do MEI, né, que eu sei que não é um trabalho tão Complexo. técnico, é uma coisa assim um pouco mais generalizada. Então, assim, eu também tenho um pacote aí que às vezes eu cobro um pouco mais barato por conta do porte da empresa, mas geralmente eu fecho pacotes de 20 ou 40 horas, dependendo da necessidade que o cliente fala, né? Você vai responder a tua parte agora, e aí o Washington Assunção, ele está perguntando qual o sistema que você indica, mas eu fiquei em dúvida, Washington, sistema para quê? Fala aí que é para a gente poder entender, porque como nós falamos de vários sistemas, de várias coisas, eu fiquei em dúvida, né, sobre qual é o sistema. É bem interessante, Mônica, porque assim, vamos dizer aqui mesmo, eu defini aqui, né, nós aqui na nossa empresa, a gente definiu 3 situações. Nós temos o sistema de consulta. Então, o que é a consulta? Eu estou com algum problema, quero resolver aquele problema específico. Então, um dia desse mesmo eu estava atendendo um contador lá de Pernambuco que queria tirar uma dúvida sobre tributação de ISS na construção civil. Eu sou especialista em ISS e ICMS simples, né? E aí é uma consulta. Então, a consulta é algo específico. Então, por isso que a gente chama consulta. Você marca a consulta e lá faz 1 hora de consulta. Então, geralmente, esse valor mesmo, 120, 150, vai depender muito da complexidade também, né, Mônica? Então, depende muito da complexidade do assunto. Mas já a média é essa, R$ 120, 150. Isso é a consulta, é algo pontual. Eu quero, professor, eu quero tirar uma dúvida contigo sobre tal assunto, eu quero sentar com o empresário e a gente discutir isso. Pronto, marca a consulta, pode ser uma ferramenta que a gente tem online, que a gente faz, muito comum, e pronto. E tem a consultoria, que é algo maior, como a Mônica está falando, que vai depender do problema que você tem. E aí nós temos a baixa, média ou alta complexidade. Então, a gente precisa ter algo maior, que geralmente as consultas é entre 50 a 60 horas a consultoria, depende muito de cada caso. Geralmente, quando é na financeira, vai umas 60 horas, porque quando tem que arrumar tudo em si. E aí, a média também é essa com relação a preço. E tem a questão de treinamentos. E aí, treinamentos, você vai para mais pessoas, né, você faz, é como se fosse a consulta levando para mais pessoas. E então nós temos 3 formas que a gente pode trabalhar e que você, empresário contábil, pode trabalhar com o seu cliente. Quer ver uma coisa muito comum que você pode trabalhar? Emissão de nota fiscal. Eu até vou ter o treinamento depois de amanhã, emissão de nota fiscal de comércio. Quantos e quantos clientes emitem a nota fiscal com CEFOP errado, CST errado, CSOSN errado, que você pode fazer um treinamento para esses clientes? Então, são coisas que vocês têm no dia a dia de reinventar. E vocês sabem, mais do que eu, vocês que recebem a nota fiscal todo dia, qual o problema que existe. Só que muitas vezes a gente não leva para o cliente o feedback que está vindo errado. A gente acaba reclamando, como a gente gosta de dizer, dando murro em ponto de faca, e não traz isso como um novo produto para a gente. Então, são coisas que a gente pode trabalhar que vocês, como contadores, podem agregar e muito o serviço de vocês. Lembre-se, temos que ser o diferencial, como eu digo para todos os meus alunos na graduação e na pós-graduação. Todos vão passar pelos mesmos professores, todos vão passar pela mesma carga horária. A diferença de ter destaque ou não é quanto a gente reinventa e quanto a gente mostra os nossos serviços e quanto a gente se dedica. E além disso, quantas e quantas vezes, Mônica, a gente fica de madrugada estudando? Meu São Deus, coisas, né? Eu estava falando que esses dias até meu marido faz gozação com o grupo da família dele, sabe? Ele falou para mim esses dias assim, que botou lá no grupo da família que se depender de ir para o céu, se para ir para o céu tiver que estudar, eu já estou com minha... Mas a gente precisa estudar sempre, né? Então, o diferencial está isso. E educação transforma as pessoas. Educação é poder, entendeu? Educação faz com que mude a situação. E muitas vezes, pessoal, a gente tem medo do cliente, a gente tem medo de perder o cliente e baixa a cabeça para ele. E não é assim.
Quanto mais postura você tiver, mais valorização o cliente vai te dar. Ah, tá. O Washington perguntou qual é o sistema que você indica para a gestão financeira do escritório. Tá? Eu vou falar o que eu uso, né? Eu uso aquele próprio sistema, o próprio módulo do domínio, porque eu uso o domínio, e eu uso algumas planilhas auxiliares, tá, Washington? Aí o Rodrigo vai falar o que ele usa aí. Tem vários sistemas que vocês podem usar. Então, eu vou falar vários, só podendo dizer que eu estou fazendo propaganda de nenhum, certo? Tem o próprio domínio, tem o sistema OMI, que é uma gestão de gestão financeira que você pode implantar na empresa contábil, que ele interliga também com o domínio, ele interliga com o Alterdata, com Fortes. Tem o sistema, tem o da Conta Azul, tem vários sistemas de controle. Tem um sistema que é bem baratinho, ele é um sistema que eu usei muito, eu conheci num cliente, Zero Paper. Hoje eu uso na minha empresa, eu uso o OMI. É um sistema que eu uso, porque esse sistema eu começo a lançar tudo lá e você já consegue importar tudo para a contabilidade, porque, como eu disse a vocês, minha empresa é de consultoria, então eu tenho uma empresa contábil que faz minha contabilidade. Certo? Então eu não faço a minha contabilidade, eu tenho empresa contábil que faz, porque eu digo assim, ou eu me dedico à consultoria, ou me dedico a fazer contabilidade. Então eu me dediquei em fazer consultoria. Então, consultoria financeira e tributária. Então, eu uso o homem e ele importa para lá tudinho, então o contador tem acesso e tal, e ele começa a mandar para mim todos os dias informações que eu tenho para pagar. Então, todo dia, às 8h30 da manhã, eu recebo um relatório de resumo financeiro, o que eu tenho a pagar, o que eu tenho a receber, e quanto eu tenho de dados bancários. Automaticamente o sistema manda. Então, são vários sistemas que vocês podem usar. O Conta Azul também é outro. Eu não conheço o Conta Azul, mas já vi falar. Tem outro sistema que é bem baratinho, é o Zero Paper. É um sistema... Eu indico muito para os meus clientes que às vezes não tem condição de pagar o Zero Paper acho que está R$9 por mês, uma coisa assim. É bem legal mesmo. Entendeu? O homem até 180 mil de faturamento ano não paga nada. Então, tem vários sistemas. Tem um sistema também Xprox, que é um sistema de controles financeiros. Tem inúmeros sistemas que podem estar assim. Não tem aquele sistema melhor do que o outro. O que tem é o sistema mais adaptável ao seu cliente. Porque, assim, um trabalho mesmo que eu fui fazer uma vez, que eu gosto muito, tu, Mônica, que é consultora, sabe muito bem disso, não adianta a gente colocar uma Ferrari na mão de uma pessoa que só sabe pilotar uma Shinerai. Então, vai depender muito de cada cliente também. E vai depender muito de cada empresa contábil que você vai ter a familiarização com cada um. Então, não adianta ter o melhor sistema do mundo se não sabe alimentar. Eu tive um cliente mesmo que eu disse, não compra esse sistema que você vai ter problema. O cara gastou 200 mil no sistema de controle financeiro. Até hoje, nunca rodou. Eu costumo dizer, sabe, eu sou uma consultora financeira, assim, meio tranquila, no sentido de que eu não gosto de chegar mudando toda a rotina da empresa. Por quê? Porque se eu mudar toda a rotina da empresa de uma vez só, eu assusto o meu cliente, né? Ele vai sair da zona de conforto dele, assim, de uma forma muito abrupta, certo? E ele não vai continuar. Então, eu gosto muito de partir do que ele faz, melhorando aquilo que ele já está acostumado, né? E eu sempre gosto de falar assim, não, olha, o teu jeito é o jeito certo, a gente só vai melhorar. Então, se você não é adaptado à planilha do Excel, não adianta eu colocar um monte de planilha. Se você não é adaptado a sistema, não adianta eu colocar. Então, se para você hoje, na tua empresa, está funcionando o papel, você não tem como mudar, então vamos trabalhar o papel. Isso mesmo. Eu tive um caso, Mônica, que eu fiz um trabalho aqui com fábricas de queijo, fabriquetas de queijo. Então, o pessoal da área rural, que trabalha, eu visitei lá as fazendas dele. Eu vou colocar uma planilha de Excel para quê para um cliente desse? O cara não sabe nem escrever direito. Então, como é que eu fazia? Colocava, pega aí sua filha teve um mês que a filha tem 12 anos. Sabe ler e escrever? Sei. Vamos lá. Desenhei num caderno, aquele de matéria que vai para a faculdade, desenhei lá, ponto, anota aqui. Pronto. O que importa é analisar o dado, né? Rodrigo, eu vou dar uma dica de $1 milhão aí para quem quiser entrar no mercado de consultoria, tá? Cuidado com o que você fala para o teu cliente
quando você fizer as análises. Por quê? Vamos lá, vou usar um exemplo aqui que aconteceu, muito engraçado, sabe? Minha mãe, meu pai tem uma papelaria, tem 40 anos essa papelaria, e minha mãe pediu para me fazer uma consultoria financeira dentro da papelaria. Aí você já viu merda aí, né? Esse é comum mesmo, quando chega a família... Aí eu peguei e fui, né? Passei umas 2 semanas lá dentro, mexendo, tal. E aí passou essas 2 semanas, eu terminei, fiquei calado, não falei nada para ele, não falei nada para ela. E ela veio me perguntar, né? E aí, quem que deu a consultoria lá? Eu falei, mãe, deu que a loja dá prejuízo. E aí ela falou assim, você não vai falar nada pro seu pai, não? Eu falei, eu não. Ué, como assim que você não vai falar nada? Eu falei, mãe, quantos anos que o pai tem essa loja? 40. Eu falei assim, pois é. Ele criou nós 5 com essa loja. Ele criou, ele fez tudo que vocês têm, ele construiu tirando dessa loja, né? Eu vou chegar nele falando que tem prejuízo, que ele fez tudo errado, que ele não sei o quê. O que vai acontecer? Ele vai ficar estressado, ele vai ficar chateado, é capaz até dele ter um piripaque, o homem já vai fazer 70 anos, certo? Então, se ele sobreviveu até aqui desse jeito, né? Quem sou eu para dizer que ele está fazendo tudo errado, tá? Então, assim, o que eu quero contar com essa história? Eu não posso chegar para um empresário que trabalhou anos e anos e dizer que ele está fazendo tudo errado. Não, talvez a forma como ele está fazendo os controles está errado, né? Ele precisa melhorar essa forma, mas eu tenho que tomar cuidado como eu vou falar isso para ele, porque mesmo. Eu posso gerar um problema talvez maior em relação, né, maior do que os controles financeiros errados. Eu, pelo menos, penso assim. Então, eu sou muito prudente quando eu vou dar os meus pareceres para o empresário que me contrata, sabe? Para que eu depois não cause um prejuízo de desmotivação, um prejuízo de desestimular aquele empresário que de uma forma ou de outra, ele tem uma história de sucesso, porque a empresa dele está viva ali, está se reinventando ano após ano, às vezes capenga, mas está ali, né? Não, é como assim, a gente chegar para o cliente e dizer, não, você tem que fazer um controle de estoque aqui, uma média ponderada, bora planilha. Eu já tive clientes que ele vendia produto e ele pintava na parede, assim, ó, embaixo, vermelho, no meio, amarelo, em cima, verde. E aí ele botava lá os produtos. Quando ele via que estava começando a passar o amarelo, ele dizia, tem que começar a comprar produto. Eu vou dizer a ele que esse método não funciona? Se ele está colocando lá na parede, e quando chega no vermelho, então o produto vai acabar, então ele só em olhar a parede, porque começava a tirar o produto de cima, né? Então começava a aparecer as cores pintadas na parede. É um método eficaz para ele. Então tem que dizer, não, vamos fazer uma planilha. Então, às vezes a gente assusta muito o cliente. Então tem que saber mesmo como chegar, e muitas vezes acontece isso. Vai explicar para uma pessoa que sempre teve resultado, sempre desenvolveu, porque tem aquela troca de caixa, porque o que quebra a empresa não é ter prejuízo, o que quebra a empresa é não ter fluxo de caixa. Então, às vezes ele começa no fluxo de caixa a levar, pegue grandes e grandes empresas e analise o resultado dessas grandes empresas para você ver. Então, o valor de uma empresa, muitas vezes, ele está em quê? Na projeção de fluxo de caixa, o EBITDA, por exemplo. Então, é EBITDA que dá a projeção futura de geração de caixa. Então, é isso que traz. Então, não quer dizer que a gente precisa focar somente nessa parte de resultado em si, porque são coisas que vão no dia a dia. Então, tem várias planilhas que a gente pode trabalhar. E eu até aproveitando, Mônica, depois coloca lá a planilha, estão pedindo, né? E outra questão... uma planilha de fluxo de caixa futuro, tá, pessoal? Pronto. Quem pode deixar os e-mails aí, que amanhã eu disponibilizo para vocês, tá? Quem tiver também, quem tiver interesse no meu Instagram, lá, Prof. Rodrigo Dias Rosa, na minha bio, tem lá uma cartilha de como elaborar o fluxo de caixa passo a passo, bem simples mesmo. É uma cartilha que foi elaborada pelo Sebrae daqui de Sergipe. Eu tive parte, eu fui um coautor dele. Então, vocês podem pegar na minha bio lá, Prof. Rodrigo Dias Rosa, e você baixa essa cartilha também, fica à vontade, pode distribuir, né? Não é justamente educação de qualidade mesmo para vocês levarem. Então, lá tem, além do fluxo de caixa, também fala sobre a curva ABC.
Então, é uma questão que vocês podem muito bem utilizar até nas consultorias com vocês também, com seus clientes. Então, Mônica também disponibiliza aí para o pessoal essa planilha de fluxo de caixa futuro, que é muito interessante. Vou disponibilizar. Bem, gente, nós estamos encerrando a nossa live, né? Como eu falei para o Rodrigo, eu falo bastante. Né, eu também, né? Eu lembro quando eu tive aí, a gente conversou bastante, até sobre a questão do Sebrae, sobre a parte de... Né? Então, quando eu descobri que tu era consultora também. A conversa foi bem leve, bem tranquila, bem gostosa, né? Então, é isso. Então, a gente está à disposição, né? Então, agradeço também a associação, né? Por esse convite, né? A gente está há alguns dias comentando como fazer, né? Então, é justamente isso na pessoa da Thaís. Então, muito obrigado pelo convite, né? Eu conheci a Thaís por intermédio do Adriano, né? O grande Adriano aí do Conselho, né? Eu tenho um carinho muito grande com Tocantins, que foi o primeiro estado que me acolheu. Minha primeira palestra fora do estado de Sergipe, o primeiro conselho de contabilidade que me acolheu foi o conselho do Tocantins. Depois do Tocantins, que eu fui para o Acre, fui para Rondônia, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por vocês aí no Tocantins. Que bom, seja bem-vindo. Toda vez que você quiser regressar aí, nós estamos aqui de braços abertos. Gente, você quer divulgar seu canal no YouTube, Rodrigo? Você tem? Pronto, Tenho. Eu tenho meu canal no YouTube, que é Professor Rodrigo Dias Rosa. Lá tem vários vídeos, tem minhas lives que acontecem toda segunda-feira, tem vídeos sobre o Simples Nacional, tem vídeos sobre gestão financeira, tem vários vídeos lá que vocês podem justamente compartilhar. Tem vídeos que eu faço justamente vídeo curto, de 1 minuto, para poder trazer informação bem assertiva mesmo. Então, fiquem à vontade. Então, se inscrevam, que sempre a gente está colocando vídeos novos. Então, é Professor Rodrigo Dias Rosa. Tá. Gente, não se esqueça de curtir a nossa live, tá bom? É muito importante para que o canal da Asca comece. Vou aproveitar aqui. Quem ainda não curtiu, quem ainda não se inscreveu no meu canal, é Mônica Daniela Bora Ficar Rico. O pessoal da Asca já está cansado de eu pedir para se inscrever, mas eu vou pedir de novo. Não é, Rodrigo? E aí nós vamos finalizar aqui a nossa live, agradecer muito a disponibilidade do Rodrigo. A gente sabe que tem uma agenda cheia, a gente sabe que é ocupado, mas muito obrigado, Rodrigo, por estar aqui colaborando com a gente, dando essas dicas aí para o pessoal aqui de Araguaína, mas assim, é de uma maneira geral do Tocantins, porque a internet acaba abrangendo o Brasil inteiro, né? E eu tenho certeza que esse conteúdo que a gente discutiu aqui vai colaborar bastante com os escritórios de contabilidade. Tá eu que agradeço, né? Um grande abraço a todos vocês. Então tá, até mais. Até mais.